Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Lembrando que as perguntas em áudio entre 40 segundos e 1 minuto, sempre em locais com pouco barulho e se identificando, né, de que local você é, seu nome. E quem mandar em texto também tenta ser um pouquinho mais sucinto e objetivo, tá? Tem muitas perguntas que vêm em texto que vêm, às vezes mandam até 5 perguntas numa só. Então também, assim como o áudio tem que ser mais sucinto, né, para a gente conseguir ser mais dinâmico aqui no podcast, tentar também mandar as perguntas em texto um pouquinho mais objetivas também, tá ok? Então vamos lá, a primeira pergunta. Olá, professor Cobori. Aqui é Micael Alves. Falo de Salvador, Bahia. Primeiramente, queria agradecer o conteúdo que o senhor disponibiliza na internet. É de grande valia para nós investidores que estão começando e que estão no meio do caminho também. Minha pergunta é sobre uma carta famosa do Buffett de 86, em que ele fala dos ganhos do proprietário. Eu queria pedir para o senhor desenvolver um pouquinho mais essa questão. Acho que ajudaria muitas pessoas. Pelo que avaliei, é uma ótima fórmula para poder evitar armadilhas no mercado. E queria saber um pouco mais da opinião do senhor. Obrigado e abraço. Bem, Micael da Bahia. Vamos lá, Micael. Essa carta de 86 é famosa. Ela tem um livro que eu sempre comento aqui sobre esse livro. É um livro um pouco mais antigo, que depois que acabou, eu acho que eles fizeram mais uma edição que chama Os Ensaios de Warren Buffett, que na realidade é uma coletânea, né, dessas cartas, esses relatórios anuais que ele envia para os acionistas da Berkshire Hathaway. Então, assim, são palavras dele mesmo, né? É um livro que é todas as cartas dele. Então, é um livro muito bom. Ele chama, inclusive, Lições para Investidores e Administradores. Essa carta de 86, que ele fala de ganhos do proprietário, na realidade, hoje a gente quase utiliza esse mesmo conceito dele para fazer valuation. Pelo menos nas minhas disciplinas no EB de Finanças, quando eu ensino para chegar no fluxo de caixa livre, é o que o Warren Buffett chama de ganhos do proprietário. O que ele considera o ganhos do proprietário? Ele pega um lucro líquido, ou seja, lá no bottom line já o que sobrou ali, o lucro líquido. Óbvio que é uma medida contábil. Então, como é uma medida contábil, ele retorna a depreciação e amortização. Na realidade, é a mesma coisa, está transformando o lucro líquido no EBITDA. Mais ou menos isso. No meu livro, eu ensino você partir do lucro líquido para chegar no fluxo de caixa livre, né? E nas aulas ali mais acadêmicas, eu já ensino a fazer direto pelo EBITDA, né? Como meu livro foi escrito em público em geral, o EBITDA ainda é uma sigla muito pouco amigável, né, para a maioria das pessoas, que o EBITDA é uma sigla em inglês de Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, ou seja, lucros antes dos juros, da depreciação e da amortização. É a mesma coisa, eu pego o lucro líquido e volto depreciação e amortização. Tá? Por quê? Depreciação e amortização não é fluxo de caixa, não é caixa, é competência. Tá? Na verdade, ele se joga lá para você ter o benefício fiscal que você tem. Quando você deprecia um ativo na sua contabilidade, você pode utilizar isso para reduzir a base de cálculo do seu imposto de renda. Tem regras na Receita, dependendo do ativo, em quanto tempo você pode depreciar, mas, grosso modo, tudo aquilo que você lançou de depreciação, você volta, pega o lucro líquido, volta a depreciação, amortização, tira os gastos, despesas de capital. O que é despesa de capital? É CAPEX, é o que você tem que investir para a sua empresa continuar, não só mantendo o que ela já tem, mas eventualmente crescendo. Então você tem que jogar, pega o lucro líquido, mais depreciação, mais amortização, você volta, exaustão também, e aí você deduz despesas de capital e eventualmente o Warren Buffett ele entra em algum detalhe ali que você joga também variação na sua necessidade de capital de giro, que é exatamente a fórmula que eu ensino para chegar no fluxo de caixa livre, só que eu parto do EBIT, né? No EBITDA vai tirar a depreciação, aí você vai chegar no EBIT, vai tirar o imposto de renda, você vai chegar no NOPAT, depois você chega no NOPAT, você volta a depreciação, você acha o fluxo de caixa operacional. Aí você pega o fluxo de caixa de investimentos, que é o CAPEX e a necessidade de capital de giro. Então, se você pegar essa fórmula, é exatamente o Warren Buffett chama de ganhos do proprietário. Esse é o conceito que ele utiliza e utilizou nessa carta aí de 1986 que ele mandou para os seus acionistas. Se eu fosse simplificar, eu falei aqui um monte de sigla, né? Fica muito confuso. São siglas em inglês, como eu falei, o EBITDA é o Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, lucro antes dos juros, da depreciação e da amortização. Como eu tirei a depreciação e a amortização, virou EBIT. Tirei o D e o A da sigla, né? Então virou EBIT, que aí é só o Earnings Before Interest Tax, ou seja, juros e impostos. E aí eu acho o que eu chamei de NOPAT.
Todos simples em inglês, né? O NOPAT é o Net Operational Profit After Tax. O lucro operacional depois dos impostos. E aí eu volto à depreciação e acho o fluxo de caixa operacional. Então, é a mesma coisa que o Warren Buffett falou. Pega o lucro líquido, volta à depreciação e amortização. Por que é a mesma coisa? Porque o lucro líquido ele já descontou os juros e os impostos, né? Para chegar no lucro líquido. Então é a mesma coisa. Ele voltou à depreciação e amortização, um lucro líquido, tirou o CAPEX e eventuais variações na sua necessidade de capital. Por que ele chama isso de ganhos do proprietário? Que é isso, por isso a gente chama de fluxo de caixa livre, que essencialmente o acionista pode ver como um caixa que ele pode tirar do negócio, ou seja, isso já está livre para ele. Por quê? Do que ele gerou de caixa, você transforma o lucro líquido em caixa, é a mesma coisa. Se ele tirar todo aquele dinheiro para ele, por isso que não chama ganhos do proprietário, né? Se ele tirar todo aquele montante para ele, o que vai acontecer? A empresa não vai ter dinheiro nem para investir, fazer novos investimentos, não vai ter dinheiro para injetar e aumentar se variou a sua necessidade de capital de giro. Então, teoricamente, aquele número que você está vendo lá, ele não é ainda do proprietário. Então, o que o Warren Buffett chama, o que você pode considerar ganhos do proprietário? É depois do que você gerou de lucro, você vai deixar uma parte para fazer novos investimentos na empresa, ou seja, despesas de capital. Você vai tirar uma parte para cobrir a sua necessidade de capital de giro, não é isso? E desse fluxo de caixa aí, você pode considerar que ele é seu, um ganho do proprietário, tá? Que é o fluxo de caixa livre, né? Só que a fórmula técnica aqui, acadêmica que eu mostrei, ela é um pouquinho mais detalhada, mas no final das contas o resultado é o mesmo, tá? Na carta do Warren Buffett ele fala lucro líquido, mais depreciação e amortização, menos despesa de capital e eventualmente menos uma variação na sua necessidade de capital de giro. Você encontra o que ele chama de ganhos do proprietário, que é o fluxo de caixa livre. Tá ok, Michael? Espero ter te ajudado e respondido aí a sua dúvida. Um forte abraço, vamos para a próxima? Olá, professor. Me chamo Nobuco, falando de São Paulo. A minha dúvida é com relação ao cálculo do rendimento real, né? Porque para se fazer o cálculo do rendimento real, pelo que eu saiba, precisa fazer o desconto da inflação, certo? Mas eu vi uma notícia, né, nos jornais falando que a moeda real teve o pior desempenho ano passado, né, negativo. E eu gostaria de entender se no rendimento real, que a gente faz a conta, esse valor, né, do desempenho da moeda já está embutida ou se precisa se fazer alguma conta a mais. Obrigada. Bem, Nobuco de São Paulo. Nobuco Satisfação. Nobuco era o nome é o nome da minha mãe, né? Minha mãe já é falecida, mas Nobuco é o nome da minha mãe, Nobuco Hashimoto Kobori. Nunca tinha visto outra pessoa com o mesmo nome. Então é uma feliz coincidência. Tá, Nobuco? Vamos lá. Quando você tem essa dúvida da variação, da depreciação do real frente ao dólar, ou seja, a variação cambial, isso só faz sentido se você está pensando em dólar, né? Se você é uma investidora estrangeira. Então, digamos, o investidor estrangeiro ele tem essa preocupação, porque a base dele, para ele raciocinar, é o dólar, a moeda que ele usa é o dólar. Então ele fala assim, vou investir no Brasil. O Brasil está pagando 2% de juros ao ano. Legal, vou ir lá porque nos Estados Unidos está próximo de zero, então vou investir lá na dívida pública brasileira. 2% ao ano. Aí ele chega aqui, investe 2% ao ano, ele tem que partir do pressuposto que ele vai ganhar aqueles 2% se não houver variação cambial. Então imagine, ele vai entrar no Brasil 1 por 1. Aí quando ele vai sair, aí não é mais 1 por 1, um dólar é R$2, digamos que dobrou. Então quando ele converter a rentabilidade dele em dólar, vai ser bem menor do que os 2% que é em reais. Então se você é um investidor brasileiro, acho que a gente só tem que preocupar se os seus investimentos forem diversificados fora do país, né? Se não forem diversificados fora do país, você não precisa ter muito essa preocupação. E você não tem nenhuma relação com moedas estrangeiras no seu dia a dia, né? Nos seus investimentos, no seu patrimônio, nada. Então você essencialmente raciocina em reais. Tá? Então você vê aqui, teve 2% de ganho ao ano, investiu na dívida pública, e esses 2% ao ano é em reais. Agora, se a sua moeda que você utiliza, você é um investidor estrangeira, ou você é brasileiro e tem contas fora do país, você faz investimentos, você diversificou seus investimentos no resto do mundo, aí você tem que colocar essa conta na sua decisão. É a mesma conta que o investidor estrangeiro faz. Para ele não interessa se tem 2% em real, ele quer saber quanto é que ele vai ganhar em dólar. Então, se você tiver nessa condição, você também tem que fazer essa conta, quanto é que eu vou ganhar em dólar. Como você falou que o real
e foi mesmo, tá, uma das moedas que mais se desvalorizaram frente ao dólar, ou seja, o cara que investiu aqui, investiu no mundo inteiro, vou simplificar, né? Imagine um investidor americano que investiu em vários países do mundo, os países emergentes. Onde ele teve a menor rentabilidade em dólar foi no Brasil. Por quê? Porque o real se depreciou muito mais frente ao dólar do que as outras moedas. Então, para ele faz sentido. Mesma coisa para você. Você tem a oportunidade de comprar ações na Bolsa de Nova York, você tem oportunidade, você tem investimentos na Bolsa de Tóquio, comprar ações na Bolsa de Tóquio, comprar títulos do Tesouro Americano, comprar os bonds da União Europeia, você tem seu investimento diversificado. Então, você raciocina em dólar. Porque quando você comparar a rentabilidade que você teve no Brasil e a rentabilidade que você teve nesses outros países, a variação cambial vai impactar a sua rentabilidade. Tem uma continha que é fácil de fazer, tá? É uma relaçãozinha simples de você calcular quando você quer calcular a sua rentabilidade em dólar, que é o que o mercado utiliza e chama de cupom cambial. O que é o cupom cambial? Inclusive em operações de swap cambial tem o cupom cambial também lá, que o estrangeiro ainda ganha o cupom cambial, quando ele faz a troca, né? O que acontece? Imagine, vou dar um exemplo. Imagine que você chegou aqui no Brasil com 100 dólares. E aí, os 100 dólares está 2 para 1. 1 dólar, 2 reais. É a taxa de câmbio. Aí você chegou aqui e trocou porque você vai investir no Brasil. Então, seus 100 dólares passa a valer 200 reais. Aí, esses 200 reais você vai investir, digamos que a taxa de juros seja 10%. Quando passou um ano 10%, de 200 vai dar 220. Se a taxa de câmbio continuar 1 para 2, quando você dividir os 220 pelos 2, vai dar 110. E aí a rentabilidade em dólar vai ser exatamente igual à rentabilidade em real, porque não houve variação cambial. Então você investiu 100 dólares, transformou em 200 reais, ganhou 10%, 220. Quando você foi embora do país, a taxa de câmbio não tinha mudado, era 2, dividiu por 2, deu 110 dólares. Então sua rentabilidade em dólar foi 10% também. Agora, se você imaginar que o real se desvalorizou, aí você tem que fazer essa conta. Vamos fazer a conta na hora aqui. Vamos imaginar que o investidor chegou aqui com os 100 dólares, a taxa de câmbio era 2 reais para 1 dólar. Ele trocou, virou 200 reais, ele investiu, ganhou 10%, 220. Só que quando ele foi embora, a taxa de câmbio desvalorizou 15%. Então, desvalorizou 15%, vamos fazer a conta aqui, era 2, 15%. Então, foi para 2,30. Agora, o real vale menos, 2,30. Quando ele converteu os 220 por 2,30, 220, enter, 2,3 que divide, ele vai ter só 95 dólares. Tá ok? Então, olha por que a taxa de juros, o rendimento e o câmbio sempre pesam na decisão do investidor, do estrangeiro, né? Então, como você calcula esse cupom cambial para ele saber qual a rentabilidade que ele teve em dólares? Você vai pegar 1 mais quanto ele ganhou, então 1,1, que é 10%, né? 1 mais 0,10 vai dar 1,1. Dividido por 1 mais a variação cambial. Então, vai dar 1,15, que divide 0,95. Então, ele teve uma rentabilidade negativa de 4,30 e alguma coisa por cento. Né? Ou seja, o que ele ganhou 10% de valorização em reais, mas quando ele foi embora, o câmbio tinha depreciado 15%. Então, ele acabou que foi um investimento que ele perdeu o dinheiro, na realidade. Né? Ele, quando foi embora, ele tinha menos dólares. Ele entrou com 100 e foi embora com 95. Estou arredondando aqui. Então, o cupom cambial ele serve para isso. Né? O mercado financeiro utiliza muito o cupom cambial, que é a rentabilidade que o estrangeiro já olha para o cupom, sabe qual será a rentabilidade dele em dólar, que é o que interessa. Tá ok? Agora, a inflação é comum para nós, né? Você sempre vai calcular o seu ganho real, então você tem que tirar a inflação. Depois você tirar a inflação, se você for calcular em dólar, você tira a inflação, não a daqui, né? Você vai tirar a inflação americana, tá? Quando você converter o dinheiro e voltar para o dólar, para você vai valer quanto é que o dólar se desvalorizou frente à inflação do dólar, né? Que é a inflação americana, tá ok? Então esse é o raciocínio Nobuco, espero ter te ajudado. E, novamente, o nome da minha mãe, fiquei feliz aqui em escutar o nome dela. Vamos lá? Vamos à próxima? Olá, professor Kobori. Aqui quem fala é Jorge, de Itajubá, Minas Gerais. Primeiramente, parabenizar o senhor aí pelos seus podcasts, pelos seus livros, pelos seus cursos, conteúdo de muita qualidade, muita seriedade. Aprendo muito com o senhor e que espero que o senhor continue fazendo os podcasts aí, os livros, os cursos. E minha dúvida de hoje é o seguinte, no processo de precificação de ações, de ativos, né, o valuation via desconto de fluxo de caixa, eu gostaria de saber qual o valor a gente pega para utilizar como valor da empresa, né, porque eu já li um pouco a respeito, ainda estou no início dessa
aprendizado, mas eu ainda estou com dúvida se eu pego esse valor do demonstrativo de resultado, do demonstrativo de fluxo de caixa. Então, se o senhor puder elucidar um pouco aí pra gente, seria de grande valia. Muito obrigado, professor. Bem, Jorge de Itajubá, Minas Gerais. Vamos lá, Jorge. Acho que eu já meio que respondi essa pergunta sua com a primeira pergunta. É quase a mesma coisa, mas vou explicar novamente. Você quer saber de onde você parte para encontrar o valor da empresa. Então, qual que é o processo da avaliação da empresa, do que a gente chama de valuation? Eu tenho que partir de algum número para calcular o fluxo de caixa que eu vou utilizar. Porque o conceito é simples. O valor de um ativo é a capacidade dele gerar caixa no futuro trazido ao valor presente. Se você for pensar, raciocinar intuitivamente, eu sempre digo, o cara não tem formação nenhuma em finanças, em nada, e ele faz essa conta. Por isso que eu sempre uso o exemplo do padeiro, né? Ele tem lá um montante de dinheiro, sei lá, tem 200 mil para abrir uma padaria ou investir esses 200 mil em outra coisa, deixar num fundo de investimento, comprar ações. Ele decide investir a padaria, abrir a padaria dele, construir o negócio dele. Ele, intuitivamente, ele nem precisa ser formado em finanças, em nada, ele vai fazer uma conta. O que ele vai fazer? Bom, se eu colocar lá no fundo de investimentos, eu vou ter, imagine que é uma LFT, né? É um fundo DI, ele vai falar assim, bom, vou ter 2% ao ano. Se eu comprar ações, tem um risco maior, mas eu posso, sei lá, ter um retorno aqui sem correr esses riscos desnecessários, todo mundo corre em ações, eu posso ter um retorno de 10%. Aí ele pensa assim, bom, e se eu abrir minha padaria? Ele vai fazer a conta. Ele vai falar assim, bom, e qual a conta que ele faz? Quanto é que vai valer o negócio para ele? Ele fala, bom, vou colocar o dinheiro aqui, vou construir, comprar forno, comprar tudo que a padaria precisa, vou ter que ter o capital de giro até eu começar a girar o meu negócio, fornecedor, pagar funcionário. Ele vai fazer toda aquela conta e vai falar, bom, vou gerar X de fluxo de caixa ao longo do tempo. Isso aí representa quanto para eu comparar lá com o meu investimento, no fundo de investimento em ações. Para eu colocar o dinheiro na minha padaria, eu quero ter um retorno maior do que eu tenho lá se eu comprar ações da Ambev. Né? Por quê? Porque a Ambev já é uma empresa estabelecida, né? Já é uma empresa grande, aquele retorno que ela oferece, muito provavelmente, é mais certo do que o seu, que você vai abrir a padaria. Então, obviamente, a sua padaria é mais arriscada. Como ela é mais arriscada, ela precisa oferecer um retorno maior. Então, se você ia ter lá 10% nas ações da Ambev, estou pegando uma empresa de exemplo. Se eu ia ter esse retorno esperado 10% na Ambev, para eu ter minha padaria, eu preciso ter 30%. Por quê? Porque tem um risco maior. Se for para ter o mesmo 10%, eu ponho lá, não tem trabalho nenhum. Quem vai trabalhar lá é os executivos da Ambev para dar esse retorno. Como eu vou abrir o meu negócio, tem um risco muito maior, eu preciso ter um retorno maior. Então você fala, bom, é 30%. Então você vai calcular todo esse valor de caixa, esse fluxo de caixa que você pretende gerar, e vai trazer a valor presente por esse risco, 30%. E você vai achar um valor. Esse é o valor da sua empresa, da sua padaria. Então essa é a teoria. Como a gente acha esse fluxo de caixa livre, que é a sua pergunta? De onde eu tiro a informação para achar o meu fluxo de caixa que eu vou trazer a valor presente? É o que eu estava explicando na primeira pergunta. Você pode partir do EBITDA, ou como disse o Warren Buffett, os grandes proprietários, você pode partir do lucro líquido. Mas toda demonstração financeira hoje tem essa informação do EBITDA, que é quase que é a mesma coisa que o nosso lucro operacional. Lucro operacional antes dos impostos. Só que o EBITDA é Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Lucro antes dos juros, dos impostos, da depreciação e da amortização. Então você pega esse número, qual que é a lógica desse número? Né? É o que o negócio gerou. O que é o EBITDA? É o que o negócio gerou. Eu ainda não estou calculando depreciação, não estou jogando juros, não estou jogando imposto, nada. Eu quero saber quanto é que o negócio gerou. É mais ou menos a conta do padeiro. Eu vou gastar quanto aqui para fazer o pão, e aí eu vou vender o pão por tanto, quanto é que é? Como se fosse um lucro bruto depois que eu tirei as despesas operacionais. Que é isso, o lucro operacional. Então, sei lá, eu tenho um custo do pãozinho, vamos colocar da padaria toda, né? Eu tenho um custo para vender os pães de, sei lá, 50 mil. Se eu vender todos os pães, eu vendo por 100 mil. Opa, tive um lucro bruto aqui de 50 mil. Só que eu tenho as despesas para pagar, né? Operacionais. Tem que pagar os funcionários, tem que pagar o padeiro, tem que pagar energia, água, luz. Tá, então, tirei minhas despesas operacionais, sei lá, deu 20 mil. Opa, então meu lucro bruto era 50, menos esses 20 que eu pago todas as minhas despesas, sobrou 30. 30 é o lucro operacional dele. 30 é o EBITDA. Na cabeça, o padeiro fez essa conta, mas ele não sabe nem que é EBITDA. Ele fala, esse é o EBITDA dele. Nessa conta que ele fez, ele ainda não considerou juros, não considerou imposto, não considerou depreciação e nem amortização. Por isso que é o EBITDA, né? É antes dele considerar tudo isso.
Então, quando você parte do EBITDA, aí essa informação tem em toda a demonstração financeira de empresa, já tem o EBITDA. Então, você vai pegar o EBITDA, você vai tirar a depreciação e amortização. Por que você vai tirar? Porque você vai calcular o imposto. Quanto você vai ter que pagar de imposto. Como depreciação e amortização abate na base de cálculo do imposto, você tira. Quando você tira a depreciação e amortização, então você tirou o D e o A da sigla lá do EBITDA. Daí sobra o EBIT, que é o Earnings Before Indirect Tax. Você não está considerando ainda os impostos e os juros. E aí você vai lá e calcula o seu imposto de renda e tirou. Tirou seu imposto de renda, é o que a gente chama de NOPAT, Net Operational Profit After Tax. Lucro operacional depois dos impostos. Você achou NOPAT, aí você volta a depreciação, porque a depreciação não é caixa, é só um lançamento contábil. Então, como ele não afetou o caixa, você só usou para calcular o imposto de renda. Aí você volta o valor que você usou para depreciação, você chegou no que a gente chama de fluxo de caixa operacional. Fluxo de caixa operacional é o fluxo que a operação do negócio gera. Chama fluxo de caixa operacional. Tá, mas para essa operação continuar funcionando, eu preciso deixar um dinheirinho na empresa, na minha padaria lá. Eu achei meu fluxo de caixa operacional. Posso ir lá e pegar tudo para mim? Que é o conceito do Warren Buffett do ganho do proprietário. Não, se você pegar tudo para você, sua padaria daqui a um ano tá pior. Você não deixou dinheiro para manutenção do forno, você não deixou dinheiro para trocar o balcão de frio, você não deixou. Então, a sua padaria daqui a um ano vai estar pior. Logo, a probabilidade dela continuar gerando o caixa que você quer vai estar menor. Né? Sua padaria vai estar mais velha. Então, do fluxo de caixa operacional, eu tenho que considerar o que eu vou deixar na empresa para fazer investimentos, para trocar o balcão de frios, para fazer a manutenção do forno. Tá? Então, despesas de capital, CAPEX, e a necessidade do capital de giro. Se a minha padaria for crescer, provavelmente eu vou precisar de mais dinheiro para usar de capital de giro. Porque eu tenho um descasamento entre pagar os fornecedores e funcionários e receber os meus contos a receber meu estoque, gerar meu estoque. Então, se a padaria vai crescer, eu vou ter que injetar um pouquinho mais de dinheiro no capital de giro. Então, você chegou no fluxo de caixa operacional, você tira CAPEX e necessidade de capital de giro, que é o fluxo de caixa de investimento, você chega no fluxo de caixa livre. Tá? Esse fluxo de caixa livre projetado, trazido a valor presente pelo risco. Que aí tem outras formas de calcular, que eu já falei várias vezes aqui, como calcula a taxa de desconto, o custo de capital, que é pelo CAPM. Se for uma empresa que tem capital terceiro, já é o WACC, mas aí vai complicar aqui o nosso podcast. Mas tem bastante vídeos no meu canal que eu ensino a fazer isso. Espero ter te ajudado. Vamos à próxima. Boa tarde, professor Cobori, tudo bem? Sou o Pedro, falo aqui de Macaé, no interior do estado do Rio de Janeiro. Minha pergunta hoje é sobre a rentabilidade. Eu comecei a investir há um pouco mais de um ano e a minha rentabilidade está abaixo do índice Ibovespa. Isso é normal no começo, no início? Ou tem que estar sempre acima do Ibovespa? Grande abraço. Bem, Pedro de Macaé. Vamos lá, Pedro. Primeiro que um ano é muito curto prazo, tá? Para você estar preocupado com isso. E todos nós gostaríamos de estar sempre acima do índice Bovespa. Essa é a intenção de todos. Mas o mercado é volátil, as ações são voláteis. O que é a gestão ativa dos fundos? Né? Exatamente, o gestor ele quer ter um desempenho melhor que o Ibovespa, que é o mercado. Por isso chama gestão ativa e o benchmark dele é o Ibovespa. Então, ele está ali sendo remunerado, né, pelos cotistas do fundo para tentar trazer um resultado maior que o Ibovespa. Sempre está acima? Não. Se você vê o gráfico dos fundos e comparar com o Ibovespa, às vezes ele está acima, às vezes ele está abaixo. Né? Às vezes está acima, tem uns que está sempre acima. É normal. Se todo mundo tiver certeza vai estar sempre acima do Ibovespa, mas na realidade ninguém vai ficar. Né? Porque se todo mundo ficar acima do Ibovespa, porque todas as ações estão subindo e o Ibovespa vai estar sempre muito próximo de você. Generalizando aqui para você entender a intuição. Tá, okay? Agora, você como investidor individual, está um ano investindo em ações, você não tem nem que se preocupar com isso. Óbvio, você tem que adquirir conhecimento para ser cada vez um investidor melhor, mas muito provavelmente com um ano de mercado investindo em ações, nem os gestores de fundo batem o Ibovespa. Tem uma pesquisa que mais de 70% dos fundos de gestão ativa não batem o Ibovespa. E são gestores profissionais, com equipe de analistas, com equipe de economistas para avaliar o mercado e não bate o Ibovespa. Tá? Assim como nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa também, é isso também. 70% dos fundos, estou falando no longo prazo, tá? No longo prazo não batem o Standard Poor's 500. É por isso que o Warren Buffett ele falou que a orientação que ele vai dar para a esposa dele depois que ele morrer é ela investir num fundo de índice, né? Investir no Standard Poor's 500. Por quê? Ele está partindo do pressuposto que a esposa dele não vai ficar fazendo o que ele fazia, né? Avaliando a empresa. Então, o Warren Buffett recomenda que os investidores que não tem tempo de fazer avaliação, ou não tem paciência ou não quer fazer, é melhor investir no fundo de gestão passiva. Óbvio que ele está falando isso do mercado americano, né?
Mas quando você faz a estatística no Brasil, também, no longo prazo, os fundos não batem, a grande maioria dos fundos não batem o Ibovespa. O que é? O Ibovespa é uma média do mercado. O que é uma gestão ativa? Você está querendo sempre ficar acima da média do mercado. Ou seja, você tem que ser melhor que o mercado. Eu já falei em outros vídeos que toda estratégia de investimentos é uma aposta contra o mercado. Por quê? Porque você está apostando que você tem capacidade de gerar um retorno maior que o retorno do mercado. Então, toda estratégia de investimento é uma aposta contra o mercado. Tem que ser bom para conseguir fazer isso no longo prazo. Não é impossível, não é tão difícil assim, tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento, não é só acadêmico, tem que ter conhecimento. É um conjunto de habilidades, né, de conhecimentos que você tem que ter, não só de finanças, mas você tem que ter conhecimentos de negócio, de gestão, porque avaliar uma empresa não é tão simples assim, não é só números. Por isso que eu costumo brincar que eu me considero um privilegiado, né, porque eu tive experiências práticas, né, de pé no chão, de chão de fábrica que eu brinco, né? Então, eu trabalho desde os 10 anos, já trabalhei em vários tipos de empresa, já fui gerente financeiro, já fui vendedor, e já fui executivo de uma multinacional, tive empresas, ainda tenho empresas. Então eu tenho um pouquinho desse feeling do dia a dia, né, da prática. Como é que o negócio funciona, como é que faz dinheiro, como é que dá prejuízo. Então isso me ajuda e eu tenho, depois até, né, eu adquiri conhecimentos acadêmicos que me ajudam nesse negócio. É diferente de um analista, né, que acabou de formar, né, tá lá na Faria Lima fazendo os trabalhos de finanças, mas ele nunca teve ali no front, né? Nunca precisou pagar uma fatura ou atrasar uma fatura da empresa, nunca, né, ficou desesperado para fazer dinheiro para pagar a folha de pagamento. Então, essas experiências práticas acabam ajudando. Então, por isso que eu me considero um privilegiado. Agora, as pessoas conseguem ter esse conhecimento com dedicação e com estudo. Você tem que ter conhecimento, né? Não é só de finanças, você tem conhecimento de negócio, como as empresas fazem lucro, como as empresas fazem prejuízo, né, qual a dificuldade que as empresas têm para operar, não é isso? Como a economia impacta, né, o mercado, impacta os negócios das empresas. Eu estou dizendo que esse feeling do negócio, e eu sempre uso o exemplo do padeiro, né? Você pode ter certeza que o padeiro tem esse feeling melhor do que qualquer analista de empresa que está na Faria Lima, que nunca trabalhou, né? Sempre foi analista de empresa. Formou lá na faculdade, fez um MBA e virou analista aí desses bancos de investimentos. Então, com certeza, um padeiro tem muito mais percepção de negócio que tem um analista. Então, assim, você tem que adquirir o conhecimento acadêmico, né, de finanças, pelo menos o básico, e tem que aliar isso a uma intuição que você tem que começar a ter sobre como funcionam os negócios, como funcionam as empresas. Esse é o sucesso de um bom investidor, de um investidor de sucesso, tá ok? Que é o que o Warren Buffett fala, você se manter no seu ciclo de competência. Então, se você não tem nenhum ciclo de competência, você tem que arrumar um ciclo de competência. O que é o ciclo de competência? É o conhecer o negócio. O Warren Buffett até brincou uma vez que ele falou assim, para que eu vou investir em imóveis se é muito mais fácil investir em ações? Ele brincou, que acho que nesse episódio uma senhora tinha falado para ele o inverso, né? Falou, mas eu acho ações muito complicadas, é melhor eu continuar investindo em imóveis. Ele falou assim, mas eu não tenho vontade de investir em imóveis, eu acho mais fácil investir em ações. É lógico que ele fez uma analogia que o recado dele é o seguinte, ciclo de competência, né? A competência dele é avaliar a empresa, não é comprar imóveis. Ele pode até comprar imóveis bem também, né? Mas ele fez essa brincadeira, que se essa senhora adquirir uma competência para avaliar empresas, ela também vai investir em empresas com a mesma segurança, talvez, que ela invista em imóveis. Então, o segredo de tudo é conhecimento. A única coisa que liberta você é o conhecimento. Tá joia, Pedro? Espero ter te ajudado. Não sei se eu respondi sua pergunta ou divaguei demais. Um forte abraço. Vamos à próxima agora em texto. Bom dia, professor Cobori. Me chamo Jonathan, falo de Serra, Espírito Santo. Antes de falar sobre minha dúvida, eu gostaria de agradecer por sua vontade de se colocar à disposição de todos nós, seus cativos alunos, e se dedicar a apresentar um conteúdo tão profundo e valioso de forma ampla e gratuita. Saiba que, graças à sua vontade, tenho a possibilidade de plantar boas sementes de prosperidade para a minha família. Obrigado. Fico feliz com isso, Jonathan. Essa é a intenção, né? A gente espalhar conhecimento, que, como eu disse, só o conhecimento liberta, tá? Então lá, vamos à dúvida. Eu trabalho com manutenção automotiva e gosto muito de uma empresa que fabrica componentes de freio. Seus produtos são referência de qualidade. Quando fui me aventurar a calcular o valor justo através do WACC, não consegui chegar ao valor que representa o custo do capital de terceiros. Olhei a DRE e o balanço patrimonial, mas não identifiquei os dados sobre o endividamento e as taxas contratadas. Sei que ela emitiu debêntures e tem financiamentos,
mas não sei o valor exato. Eu gostaria de sua ajuda para identificar esses valores, aprender como somar todas as dívidas e chegar ao custo de capital terceiros. Eu ficaria ainda mais grato se o senhor me ajudasse com essa dúvida. E a empresa em questão é a Fras-le. Você botou o símbolo aqui, mas eu sei que é a Fras-le. Eu até já visitei essa empresa aí no Rio Grande do Sul. O fundo que eu era parceiro era o maior acionista, né, do grupo Randon e da Fras-le. Então, você botou Fras 3 é o símbolo da Fras-le, né? Então, a empresa em questão é a Fras-le. Caso eu não tenha explicado bem a dúvida, e se o senhor desejar, pode olhar os números e entender meu desafio. Muito obrigado. Grande abraço. Vamos lá, Jonathan. Bom, já disse, fico feliz, né, que eu posso te ajudar. E você está querendo saber aqui o custo de capital terceiros. Vamos lá, Jonathan. Na realidade, quando você está projetando o valor, você está fazendo uma avaliação para saber quanto vale uma empresa, o custo que ela já teve é só um parâmetro. Você não vai usar esse custo. Por isso que a teoria diz que é o custo de novas emissões. Então, pra você entender, eu não vou projetar o valor da empresa, não é a partir de hoje. A capacidade dela gerar caixa no futuro. Por que isso faz sentido? Porque o passado não te pertence, né? Você virou sócio dela agora. Ou você vai comprar a ação dela agora. Então, até hoje, os acionistas que estão na empresa que receberam os lucros. Você só vai passar a receber o lucro a partir de hoje. Por isso que a teoria diz que o valor de um ativo é a sua capacidade de gerar caixa no futuro. Então, se você vai projetar o fluxo de caixa no futuro, não faz sentido você olhar o custo que ele já tem. Faz sentido você saber o custo que ele teria para emitir novas dívidas. Por isso que na teoria, quando você lê os livros, está lá, custo de novas emissões. O que quer dizer custo de novas emissões? Eu preciso emitir debênture de novo para captar 100 milhões. Por quanto eu consigo emitir? Por quanto eu consigo captar? A 3%? A 10%? A 5%? Esse é o custo de novas emissões. Ah, mas eu preciso de um parâmetro para saber disso. Aí você pode olhar para o balanço da empresa e saber mais ou menos qual a classificação de risco da empresa. Muito mais simples no seu caso, porque ela já emitiu debênture. Não, empresas que emitem debênture têm classificação de risco. Se você olhar a debênture dela no broker que você está usando, da sua corretora, você vai lá e vê a debênture da Fras-le. Vai ter um campozinho ali com rate de risco dessa debênture. Aí vai estar lá o risco, sei lá, AAA. Aí você sabe que as empresas que têm uma classificação de risco AAA conseguem captar, emitir dívidas, né, captar dinheiro de terceiros, ou seja, capital de terceiros, a 3% ao ano. Então, mesmo que ela não emitiu, você sabe que ela consegue emitir com esse custo. Aí é esse custo que você vai usar na sua fórmula para achar o valor da empresa. Espero ter te ajudado. A gente só usa o custo, você olha no balanço para saber, e aí você vai ter que levantar todo o endividamento da empresa. A gente só usa, e eu fiz isso há muito tempo, para comprar a empresa inteira. Porque quando você vai comprar a empresa inteira, você tem que considerar a dívida. Então, nos processos de M&A, a gente faz esse cálculo. Aí a gente olha a dívida que ele já tem. Porque lembra que a gente acha o valor da empresa, tira a dívida e soma o caixa. Para tirar a dívida, tem que saber o custo dela, valor presente. A dívida foi emitida para pagar, sei lá, em 10 anos. Mas eu tenho que saber o custo dessa dívida, valor presente. Para saber o custo da dívida, valor presente, eu tenho que saber o custo da dívida que ele já tem. Só nesse caso. No caso de comprar e fazer valores para comprar ações, não. Vamos lá? Espero ter te ajudado, tá, Jonathan? Sucesso para você aí. A próxima. Bom dia, professor. Tudo bem? Sou o Ricardo de Bauru. Minha dúvida é a seguinte. As ações são afetadas diariamente por notícias. Partindo desse ponto, vamos imaginar que uma empresa foi bombardeada por notícias falsas de corrupção, lavagem de dinheiro, etc. Porém, era tudo mentira. Isso tem acontecido muito, né? Nessa situação hipotética, vamos imaginar que a empresa tinha 100% de free float e todos os investidores venderam suas ações. Já é uma situação bem hipotética. Nenhuma empresa tem 100% de free float. Talvez as corporations, né? Que eles chamam de corporation é justamente a empresa que tem o capital todo pulverizado na bolsa. O valor da empresa foi a zero, por algo que foi uma notícia fake. Não tem como a ação ir a zero, tá? Ela vai no máximo a 1 centavo. Estou só pontuando aqui, não é? Então, o valor da empresa foi a zero por algo que foi uma notícia fake. Porém, a empresa ainda está funcionando e tendo seus lucros. Pensando nessa situação, eu me questionei. Qual o lastro que o mercado secundário tem com os papéis em relação à empresa pensando nessa situação? Você acha que é um lastro meio abstrato e frágil o mercado de ações? O mercado costuma ser eficiente. Eu sempre falo aqui, eu sou contra a teoria do mercado eficiente, porque a teoria do mercado eficiente diz que ele é eficiente sempre. O mercado é eficiente na maioria das vezes. Qual que é a teoria do mercado eficiente? É que todas as informações já estão no preço. O conjunto de milhares de investidores comprando e vendendo ações é um conjunto de milhares de pessoas com milhares de informações. Então, parte-se do pressuposto que todas as informações que existem sobre aquela empresa, sobre aquela ação, já estão no conhecimento de todos. Então,
Então, quando todos esses investidores interagem comprando e vendendo ações, todas as informações estão incorporadas no preço. Então, a teoria do mercado eficiente, resumindo, é isso. Ele está dizendo que todas as informações já estão no preço, logo, não tem como, ele é eficiente, o preço teria que ser aquele mesmo. Se o mercado é eficiente, não tem como você ter retornos superiores a ele, né, que é a teoria dos mercados eficientes, porque você, só se for um insider information, mas como a teoria fala que toda a informação está lá, até a informação do insider está lá. Então essa é a teoria do mercado eficiente, e que o Warren Buffett critica, né? Ele fala que se o mercado fosse eficiente, ele era um mendigo, né, com uma latinha na mão. Essa situação que você falou aqui é bem hipotética mesmo, isso não acontece. Como eu disse que na maioria das vezes o mercado é eficiente, ele pode cometer esse erro nos momentos aí de grande volatilidade, de risco, de crise. Ele vai cometer esse erro. Nesse momento ele vai ser ineficiente. Mas ele vai voltar a ser eficiente porque alguém vai notar e vai comprar essa ação. Então é muito difícil esse exemplo que você falou. Uma empresa que ainda gera lucro, que ainda tem, né, tem todos os fundamentos de uma boa empresa e a ação dela foi a zero por um boato, por uma notícia fake. Pode cair? Pode. Pânico. A empresa vai quebrar, todo mundo vai lá, vende a ação cai. Só que aí vai ter... Por isso você vê a bolsa não caiu com o negócio da Petrobras e caiu 20%, no outro dia subiu 12%. Porque é pânico. Todo mundo acha que vamos vender, todo mundo vende. Aí quando cai lá embaixo, no dia seguinte, depois que você respira, por isso que tem o circuit break, né? O circuit break ele suspende para o cara respirar mesmo, né? É tipo assim, vou suspender a negociação, ninguém mais pode negociar, vocês vão tomar um café para vocês pensar e parar de fazer besteira. Aí passar meia hora eu abro, aí vocês voltam. Quando o pânico está muito grande, acontece o que acontece nessas grandes crises, né? Tem vários circuit break durante o mesmo dia, mas o pânico continua. Não adianta você mandar ninguém tomar café que o pânico continua, tá? Mas na teoria, né? Na teoria, o circuit break ele tem um efeito bom com esse objetivo. Então a ação da Petrobras caiu 20% lá na segunda-feira, no dia seguinte subiu 12%. Por quê? Fechou o mercado, as pessoas começaram a pensar um pouquinho mais. Pessoas, talvez como você, falou, opa, agora a ação ficou mais barata, eu fiz a avaliação mesmo, né? Trocando o preço da Petrobras, mexendo no preço da gasolina, congelando o preço. Mesmo assim, ela vai valer X. Opa, o mercado caiu mais, tá valendo, né? Sei lá, a empresa vai valer 200 bilhões. Opa, o mercado desvalorizou ela, tá valendo 150. Então, eu vou lá e compro a ação. Então, no dia seguinte, ela subiu 12%. Por quê? Todo mundo respirou. Aí, aqueles que viram aquilo uma oportunidade, foi lá e comprou a ação. E aí subiu de novo. Então, nesses momentos, o mercado costuma ser ineficiente. Esses são os momentos que ele não é eficiente. No seu exemplo, acontece isso se uma empresa continua dando lucro, continua com os bons fundamentos, e o valor dela foi, não a zero, foi a 1 centavo por notícias fakes, é uma grande oportunidade. Pode ter certeza que essa ação vai voltar. Se a empresa tem fundamentos, a ação vai voltar. Se não me engano, acho que no passado eu falei do Joel Greenblatt, que é o autor do livro lá, o The Little Book That Beats the Market, que é o livro, o manual para bater o mercado. No Brasil foi traduzido como a fórmula mágica, né? Eu sempre critico as fórmulas mágicas, mas foi traduzido como a fórmula mágica, não era para bater o mercado, é a fórmula mágica para comprar ações. Eu não sei qual foi a tradução, mas eu acho que é isso, tá? Então, o Joel Greenblatt, eu até lembrei, olha, como é bom o podcast, né? Você vai batendo papo, você vai lembrando. Se não me engano, em 2011, ele lançou esse livro em 2005. E aí, depois disso, ele dava entrevista direto, né? Eu acho que foi uma entrevista que ele deu em 2011 para Forbes, que é o filho lá do fundador da Forbes, tem um programa na TV americana. E ele, naquela época, olha como eu liguei agora, que aconteceu agora, GameStop, lembra? Do episódio GameStop. O que era o episódio GameStop? Ela é uma espécie de blockbuster dos games. Como hoje tem várias tecnologias, streaming, não sei o quê, ninguém vai lá comprar jogo na loja física, alugar, ninguém faz mais isso. Por isso que a Blockbuster sumiu, né? Depois que apareceu Netflix, Amazon Prime, quem é que vai alugar uma fita VHS, um DVD? O negócio deixou de existir. Então o mercado estava vendo a GameStop também sobre esse ponto de vista. Falou, opa, GameStop tem um negócio físico de vender games, ninguém mais faz isso, todo mundo faz isso online, aí o negócio vai quebrar. E aí o mercado começou a apostar contra. Na verdade, o short squeeze da GameStop foi porque os grandes fundos começou a vender ações a descoberto, né? Alugar ações, vender para cair, apostando que a ação ia virar pó e depois eles iam ganhar dinheiro com a queda. Só que já existia um pessoal olhando, pequenos investidores olhando, médios investidores, que não justificava, que era mais ou menos o seu exemplo. Já tinha caído demais e a empresa ainda tinha fundamentos, ela ainda vendia, tinha lucro, que justificavam que ela valia mais do que o mercado estava precificando
nesse momento de queda. Eu lembrei do Joel Greenblatt, que ele investia na GameStop. Eu lembro que nessa entrevista com a Forbes ele falou que ele tinha a tese com a GameStop usando a fórmula do The Little Book That Beats the Market, que é uma fórmula que eu expliquei no podcast passado. Se vocês quiserem detalhe, é só assistir o podcast passado que eu explico a fórmula do Joel Greenblatt. E utilizando essa fórmula, eu lembro que nessa entrevista ele falou que uma das teses que ele usou a fórmula que eles estavam carregando era GameStop. Ele falou muito rapidamente e tudo bem, passou 2011, se foi 2011, passou 9 anos, né? Para a tese dele se confirmar. Mas investimento em ações é longo prazo. Se ele estava posicionado em GameStop, ele ganhou muito dinheiro. Tá ok? Espero ter te ajudado. Então é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.